Pessoal, Jujutsu está de volta e nós também. Essa semana foi lançado o capítulo 264 de Jujutsu Kaisen. E mano, que absurdo o final desse capítulo, nos mostrando que Itadori agora mais que nunca realmente tem o potencial de se tornar um dos feiticeiros mais fortes da era moderna. O capítulo começa com o ataque da Anjo e o Sukuna conseguiu escapar da escada de Jacó. Mano, ele partiu o chão e com isso ele evitou a maior parte do dano. Depois ele escalou a escada de Jacó com os destroços do chão que ele partiu e tentou acertar a Anjo, já que como ela não é uma encarnada, mas sim está a dividir o corpo com a Hana, ela não tem a mesma força que o Sukuna. Então a Ana é fraca, mas a Anjo é forte. Não sei se deu para entender. Basicamente, por a Ana ter a maior parte do controle do corpo e a Anjo está basicamente como um hospedeiro que não tem o controle total, a Ana é, por consequência, mais fraca que o hospedeiro do Sukuna, já que ele obteve o controle total e o hospedeiro não é tão frágil quanto a Hana. É basicamente isso. E ele tentou acertar a Hana, mas o Aoi todo entrou no caminho do ataque do Sukuna e recebeu o Flash Negro no lugar da Anjo. E o Sukuna até reconhece o Aoi todo e diz que ele, em toda a sua essência, é um verdadeiro feiticeiro Jujutsu. Não que esse reconhecimento valha alguma coisa, porque na página seguinte vemos simplesmente o Aoi todo ser jogado contra um prédio e ele e a Anjo, apesar dela não ter sido atingida diretamente, ela ainda foi levada junto com a Aoi todo dentro do ataque do Sukuna e os dois acabaram inconscientes. O Itadori aparece por trás do Sukuna e ele inicia um ataque de novo, ou seja, eles estão numa nova batalha outra vez. Só que há uma diferença. Por ter acertado um segundo flash negro, que nós já sabemos que é como se fosse um estado de zona, em que o feiticeiro basicamente compreende melhor a energia amaldiçoada, podemos dizer que é como se ele sentisse mais fluentemente a energia amaldiçoada, como se tudo fosse mais claro dentro do estado do flash negro. O Sukuna recupera a sua energia reversa. Mano, nessa cena dá pra ver que o Sukuna agora vai voltar a ser apelão. Porque ele recuperou a técnica reversa, recupera os braços e começa a dar uma surra no Itadori. O Itadori tenta acertar desmantelares, mas ele vai falhando. Vemos a variação dos desmantelares do Itadori, já que ele acerta uma parede e o desmantelar, sei lá, vai aparecer por baixo do Sukuna. Ele consegue meio que controlar até onde o corte vai se dirigir. Ele é um corte móvel, não necessariamente depende de aonde o Itadori toca. E isso é muito fixe. Mas nesse momento o Sukuna começa a ficar arrogante e mais uma vez subestima o Itadori, porque já que ele recuperou a técnica reversa e já passou um tempo desde que ele expandiu o domínio, daqui a pouco ele vai recuperar a técnica inata, e no momento que ele recuperar a técnica inata, na cabeça dele o Itadori tá ferrado, porque ele vai poder expandir o domínio outra vez e meio que ele, porque se ele expande um domínio agora, o Itadori não tem como tancar. Nós já vimos antes que mesmo usando o domínio simples, o domínio simples dele ainda foi quebrado. E Shisukuna naquela época, sem energia reversa, conseguiu fazer um domínio incompleto, que conseguiu atravessar o domínio simples do Itadori, não é agora que com a energia reversa restaurada que o Itadori vai tancar o domínio do Sukuna, ou seja, ele tem que acabar com o Sukuna antes que ele recupere a técnica inata. Mas é aí que, depois de muita teoria, que o Itadori tinha uma expansão, que a expansão era o território de caça, que na verdade isso tudo era balela, ele não tinha expansão nenhuma, o Itadori luta com o Sukuna mais um pouco, ele relembra da primeira vez que o Satoru Gojo mostrou para ele um domínio, que foi lá na primeira luta do Satoru Gojo contra o Jogo, e ele expande um domínio. Mano, quem é que esperaria que o Itadori realmente ia expandir um domínio? Eu sinceramente não esperava que ele fizesse isso.
Ah, mas ele é o protagonista, isso e aquilo. Não, ele realmente é o protagonista. Mas sejamos sinceros, Jujutsu Kaisen não desenvolve o protagonista como desenvolve em outras obras. Não entendam errado, o Itadori é um bom protagonista, mas ele não é desenvolvido do mesmo jeito que os protagonistas de outras obras são. Ele normalmente é desenvolvido com um progresso que você realmente vê que não é do dia para a noite, mas você também percebe que ele é um prodígio. Então eu não esperava que ele expandisse um domínio, já que isso basicamente é um absurdo. A maioria dos feiticeiros não consegue expandir um domínio. Tem muito feiticeiro de grau 1 que é altamente conceituado que não consegue expandir um domínio. Eles já estão ali há muitos anos. Mesmo o Megumi, que também é um prodígio, não conseguiu expandir um domínio completo. Ele não tem barreira ao domínio do Megumi. Então ver o Itadori expandir um domínio, mesmo depois do treino de troca de corpos, de aprender com Satoru Gojo, é surpreendente sim. Podemos dizer que é um poder que veio do nada? Não, já que tem base e explicação para isso acontecer. Mas podemos também dizer, por outro lado, que realmente parece um pouco forçado. Mas já passou um tempo que ele se tornou feiticeiro, já alcançou muito que outros não conseguiram. O Sukuna teve no corpo do Itadori, então para ele é muito mais fácil fazer essas técnicas que são difíceis de aprender. O progresso dele é muito mais rápido, porque ele teve o Sukuna dentro do corpo dele. Isso já foi explicado capítulos atrás. Então até agora não tem inconsistência o Itadori abriu uma expansão. Só foi mesmo surpreendente. Eu não esperava que ele lançasse agora a sua expansão de domínio. E parece que eles meio que vão parar dentro de uma estação de metrô e o Sukuna e o Itadori mudam a aparência. O Itadori volta à aparência que ele tinha meio que no início do arco do abate e o Sukuna volta até a aparência que ele tinha quando estava dentro do corpo do Itadori. O que é que isso significa? Há muita teoria para fazer, mas esse não é o objetivo desse vídeo. E o capítulo meio que termina com o Itadori a chamar o Sukuna para eles iniciarem. O capítulo foi bom. Teve essa surpresa, o show principal que foi a expansão do Itadori. Mas me diz aí nos comentários, você esperava que o Itadori lançaria a sua expansão tão rápido? Porque, apesar de terem passado muitos capítulos dentro da obra, eu acho que eles estão, desde que acabou a luta com Satoru Gojo, passou no máximo um dia, não passou quase nenhum tempo. Mas esse foi o capítulo, espero que tenham gostado do review. Se gostarem, deixem um like, deixem a vossa opinião nos comentários e até a próxima.